Fala galerinha Billions, tudo bem com vocês? Professor Alex aqui. Hoje eu vim trazer um conteúdo que é o foco da nossa academia, né? A gente só fala de consistência. Então eu trouxe aqui um conteúdo de consistência para vocês. Eu achei muito interessante, eu andei fazendo algumas perguntas aí nos grupos a respeito de consistência, de rebaixamento, né? O famoso drawdown. E são palavras-chave para a galera que está evoluindo, né, no trading, que está buscando um conhecimento mais avançado, para poder saber o que está errando de fato, para poder saber o que é possível ser feito, né, dentro do trading em relação a resultados, a realidade. Quais são os resultados reais possíveis de se obter dentro do trading. Para isso a gente trouxe aqui uma das maiores referências no mundo, né? Vocês vão estar conferindo aí comigo, um sistema heurístico de negociação, um sistema que negocia por conta própria, de inteligência artificial. Ele pertence a um cara muito inteligente, Hindenburg Melão. Primeiro eu quero mostrar o seguinte. A gente tem aqui, ó, eu deixei uma pergunta em alguns grupos, né? Esse é o principal grupo aí que eu mais gosto, o grupo Forex Brasil, né? Cerca de 7 mil membros, muita galera migrando aí para o Forex, né? Pelas vantagens e benefícios que ele oferece para nós, né? Então eu deixei a seguinte questão em alguns grupos, né? Fala pessoal o que significa consistente, né? E tá dando o que falar, né? Faz pouco tempo que eu perguntei, a galera tá se interessando muito pela consistência. Eu acho que a galera tá prestando atenção, abrindo os olhos para a importância que a consistência tem. Tá chamando a atenção de muitos aí, até porque é uma coisa quase que rara hoje, né? Algo muito novo no Brasil. Agora que a gente está entrando numa fase mais madura, né, de aprendizado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui também uma tabelinha de acordo com a minha experiência, o que eu acho, né? O tempo médio que as pessoas podem levar aí para se tornar consistentes dentro do mercado e tudo mais. Vamos falar de bastante coisa, tá bom, pessoal? Então tem muita gente aí que respondeu que consistência, né, significa ficar vivo no mar, né? Faz sentido, ele quis dizer talvez de ficar vivo, de manter sua performance viva, né? Sua performance de investimento viva. Deve ser isso que o Gabriel aí quis dizer, né? Wanderson disse que ter mais ganhos do que perdas, né? De 10 acertar no mínimo 8 vezes, né? Suas negociações, legal também. Vamos ver o que mais tem aí. O Nelson disse aí o seguinte: um trader consistente tem ganhos consistentes e não deve ter meses ou anos de perdas. Olha que interessante, né? Ele não concorda com meses de perdas. Tem gente que não vai concordar com dias de perdas. Tem gente que não vai concordar com uma operação perdedora, já vai desistir do trade. Né? Para pensar, é exatamente assim que a gente vai lidar com as perdas dentro do trade. E eu vou mostrar um pouco da realidade, né, de uma das performances mais premiadas no mundo. Frequência, o Gabriel falou, frequência, ser consistente é manter uma frequência de lucros. Barbeiro falou, intuição. Davi Holanda significa estabilidade. Tá? Legal, faz sentido sim, estabilidade. Né? Do day trader ser consistente, aí o trader generoso falou, vamos ver se ele é generoso. Ser consistente é manter a regularidade de ganhos, ter mais acertos do que perdas. Né? Legal também, belas opiniões. Eliel, ser lucrativo por um bom período de tempo, podendo ter alguns meses negativo. O Eliel dá uma resposta muito mais completa para nós. É um período de 12 meses, o cara fica 8 meses positivo e 4 meses negativo. Top demais, Eliel, sucesso. Eliel foi meu primeiro professor. Olha que interessante, ali em 2014, quando eu estava só começando, Eliel, ele estava ensinando ali, né, para mim vários conceitos, né, sobre o trading, vários fundamentos muito interessantes que eu uso até hoje. Vamos lá, Jones falou ganhar mais do que perder. João, proteger o capital e se manter com ele no lucro, muito bom. Resistir sem quebrar. Então a galera tá muito por dentro, né? Tá muito, né, pegando os conceitos fundamentais para você ser um bom trader. O Breno falou, o grande Breno, hein? Consistência é um estado mental onde se consegue seguir um determinado operacional de forma constante, sendo lucrativo no longo prazo. Uma resposta bem completa também, né? E finalizando aí, né, o Itan falou saber lidar com as perdas, exatamente, muito bom. Funcionário público. Funcionário público é um cara consistente no cargo dele. Você é um trader consistente, então se você é um trader consistente, você está próximo, né, de ser um funcionário público. Né? Deve ser isso que o Thiago falou. Então, de fato, galera, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui interessante. Ser aluno do cangaceiro, né? Bom, você tem que ver se o cangaceiro é consistente, né? Quando a gente vai buscar um professor, a gente tem que ver se o professor ele tem ali um histórico, né, de consistência que comprove ali que ele venceu, né, naquele 1 ano, naqueles 2, naqueles 3 anos. Quanto mais anos consistentes,
melhora a sua chance de você ser consistente pelo próximo período de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Vamos supor que você queira ser consistente no trade. Depois de quanto tempo operando, vencendo o mercado, vencendo ou perdendo, né? No final das contas, você saindo positivo. Depois de quanto tempo você pode se considerar consistente, né? Vamos lá, presta atenção. Eu quero ser consistente por 10 anos, certo? Para mim, se eu não for consistente por 10 anos, não faz sentido eu estar estudando tanto, eu estar aprendendo trading. Então, eu quero ser consistente por 10 anos. Qual é o tempo mínimo para eu poder analisar meu próprio desempenho, para eu poder ter um pouco mais de chances de ser consistente, de eu poder provar para mim que eu tenho em mãos dados, que eu posso ter uma noção de que eu vá ser consistente pelos próximos anos, pelos próximos 10 anos? Será que um mês de consistência é o suficiente para você dizer eu sou consistente? Será que um ano, né? Será que um ano eu consegui fechar um ano no positivo? Será que é possível que eu continue sendo consistente pelos próximos 9 anos? Tá? Então, essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata. Mas vamos supor que você queira viver aí operando, sendo consistente por 30 anos. Você acha que um ano vai dizer, né, os seus próximos resultados dos seus 29 anos de trabalho que você vai ter a seguir? Né? Então, será que um ano só é o suficiente? Né? Já pensou um mês? Já pensou um dia? Né? Já pensou uma operação? Normalmente as pessoas compram um trader ali, um curso baseado em uma operação, em um histórico de uma semana, tá? Então, galera, presta atenção. Para você ter um mínimo de noção que você vai ser consistente pelos próximos 10 anos, no mínimo você tem que ter um ano, né, de comprovação, né, uma comprovação de qualidade ali, né, de preferência em cenário real, operando em cenário real. É claro que o backtesting é fundamental, um backtesting de longo período, aí, de 10 anos, né, é o primordial. Porém, você tem que ter pelo menos um ano de consistência, né, ali dentro do mercado para você ter uma noção de como que sua estratégia desempenha, né, picos e vales, né, qual período de rebaixamento você já teve nesse um ano. É possível que venha acontecer um rebaixamento maior nos próximos anos ou menor. Então, um ano eu acredito que é o mínimo período adequado para você poder avaliar sua possibilidade de continuar sendo consistente pelos próximos anos, tá, galera? Então é isso que a gente vai estar olhando, analisando, né, entendendo, né, um pouco mais a respeito de performance, né, a respeito de consistência, né, a respeito de chances de continuar sendo consistente, né, a respeito de rebaixamento, né, algo primordial de toda performance. Então, galera, vamos seguir aí. Eu vou primeiro estar apresentando aqui para vocês a nossa referência, tá? Esse sisteminha que chama Saturno V. Esse sistema aí, ele já está sendo consistente há mais de 10 anos, né? Acumulou aí cerca de 2.000% de lucro em 10 anos, com rebaixamentos maravilhosamente controlados, né? Então ele tem 10 anos operando em contas reais, ele tem uma média anual de 30%, né? Eu sempre falo, essa média aí de 30% é a melhor média do mundo, é a média dos maiores traders do mundo, certo? Os maiores traders do mundo, eles têm uma média aí anual, né? A gente está falando de consistência, de pessoas que vencem o mercado por mais de 10 anos. Eles costumam ter uma média aí por volta de 30%, né? Cada 1% a mais vai se tornando muito mais difícil eles se tornarem consistentes. E para poderem ter aí um rebaixamento controlado e tudo, eles têm que sempre negociando aos poucos, tentando crescer esse capital com toda a segurança possível para não exceder o rebaixamento de capital. Então acaba se tornando uma natureza da aleatoriedade, né, em meio ao trading, você ter que controlar o máximo possível de rebaixamento e com muito esforço você vai atingir essa média anual. É uma média, tá, pessoal? Não significa que ele vai ter todos os anos 30% de lucro, né? Eu vou explicar um pouquinho também a respeito de você fechar até mesmo um ano com menos 10%, não significa que você deixou de ser consistente. Então presta atenção nisso daí. E esse robô aqui também, né? Ele tem mais de 20 prêmios internacionais, né? Quem tiver curiosidade aí, só digitar saturnov.org, Saturno V, tá? Então vamos dar uma lida aqui para vocês verem, ó. Desde 2010 fazendo clientes felizes. Tá? O Saturno V é um sistema de inteligência artificial que opera no mercado financeiro de forma totalmente automática. Tá? Ele faz tudo sozinho. Começou a ser desenvolvido em 2006, foi validado em mais de 129 anos de backtests. Né? Então fizeram testes aí, né? O senhor Hindenburg fez testes aí por 129 anos de período histórico. Tá? Período histórico, né? Você pega o preço lá do passado,
roda esse preço no sistema de negociação, né? E o sistema ele gera para você os resultados baseado na estratégia que o robô fez aí, tá? Tudo sozinho. E começou a ser utilizado, né? Esse robô ele começou a ser utilizado desde 2010 ali, por volta de agosto, sendo, né, operado por um fundo europeu, né, desde abril de 2016, tá? Ele já começou a ser utilizado em 2010 e está sendo utilizado também por um fundo europeu, tá? Desde abril de 2016. Distingue-se de outras alternativas de investimentos pela isotropia e ergocidade em seus resultados. Ou seja, é um dos sistemas de investimentos, né, que tem uma performance mais controlada do mundo, né? Então, por isso que ele é um robô tão premiado. Ele consegue, né, de certa maneira, ter uma qualidade de crescimento de capital, né? Uma uniformidade, vamos dizer assim, um crescimento sob controle. Entenda que é um crescimento sem muitas variações, sem muito desvio padrão. E por sua alta performance pelo rigoroso controle de risco, né? Obviamente deve ser o fator que gera aí essa ergocidade aí, proporciona maior rentabilidade aliada à segurança e estabilidade. Então, é tudo isso que a gente falou, tá? Uma performance que cresce assim, ó, quando ele tem um período de queda, né, que seriam os períodos de rebaixamento, o robozinho ele consegue recuperar essa performance, né, de uma maneira aí muito tranquila, equilibrada, segura, né, pelo que dá para entender. E ele está vindo quebrando os recordes aí. Ele tem aqui atualmente ele teve um período de queda aqui bem grandinho, né? A gente vai estar olhando um pouco mais detalhadamente, né, os números dessa performance aí, mas a gente consegue ver que é uma performance de fato aí que está praticamente constante crescimento, apesar de ser um robô de inteligência artificial, né? Muito bom, recordista no mundo, ele tem períodos de drawdown aqui, né? Olha que interessante, né? E perceba, galera, como que o mercado não é algo para se brincar, né? Ele tem aqui uma amostra de 10 anos de consistência, né? Então, será que ele vai ser consistente por 30 anos? Será? Se ele tivesse um ano só de consistência, será que a gente poderia confiar nele, igual a gente confia agora depois de 10 anos de consistência? Né? Então, um ano, galera, é muito pouco. Quando a gente está no mercado, a gente está para ter uma performance média anual na cerca de 10, 20, 30% de preferência. Pode acontecer mais? Pode, mas no longo prazo essa performance ela tende a corrigir, né? Pela natureza. Se a gente for imaginar, toda estratégia ela tem que lucrar mais do que perde quando ela ganha. Quando você ganha, você tem que lucrar pelo menos de 3 para 1. Então, no mínimo, você está correndo um risco de 10%, né, no ano para poder ganhar 30%. Então, é difícil crescer além desses 30% anual, porque você já está tentando aceitar correr o risco de fechar o ano com menos 10%. Então, presta atenção. Né? Acho que daí parte alguns fundamentos, né, na qual é o motivo de todo trader consistente ter essa média anual aí de 30%. Todo mundo que tenta rentabilizar mais que 30% ao ano tem a natureza de quebrar, de não conseguir isso, esse feito, essa proeza. Você pode até conseguir fazer um ano de 1000%, mas se você continuar negociando com esse capital aí, com esse mesmo capital que você cresceu, você vai devolver tudo para o mercado, você vai quebrar, você não vai conseguir em algum instante, quando o mercado mudar, né, controlar esse rebaixamento. É possível que você nunca mais consiga atingir essa média nem por um único mês. Né? Imagina, é muito difícil você fazer proezas, né, de performances no período de um ano, tá? É muito difícil mesmo. Quem dirá por 10 anos sendo consistente nessa taxa aqui, uma taxa que fez crescer aí 2000% do capital inicial, multiplicou em 20 vezes, né, o capital inicial ali. Então, galera, a gente deu uma introdução sobre o que é a nossa referência. Eu vou mostrar aqui primeiramente, né, um pouco das fases de evolução, tá? O tempo médio de aprendizado. Aproveitando que a gente já está entrando nesse conceito de crenças limitantes a respeito de performance. Então, todo mundo que está no mercado, né, tem crenças limitantes, né, que vão querer fazer ele ter uma performance além do que os grandes traders do mundo conseguem. Você vai, de repente, ser iniciante no mercado, você vai pegar a calculadora, mas se eu fizer essa operação aqui, no final do mês eu vou ter 10% de lucro, então eu vou seguir. Beleza, na matemática ali você consegue fazer isso em um mês. Só que aí no mês seguinte, quando dá tudo errado, você estava tentando fazer 10%. Significa que no mínimo você estava arriscando perder 10%. Então, já pensou 10% em um único mês? E se o segundo mês der errado? 20%. E se o terceiro mês der errado? 30% de rebaixamento em 3 meses. Você tem ainda, né, praticamente 9 meses para trabalhar. E agora? Você vai ter que trabalhar pelo menos para recuperar aqueles 30%. Então, é muito difícil, tá? Então a galera, quando ela começa no mercado, ela tem a crença limitante, né, da performance
intangível, né? A performance impossível de atingir. Esse é o principal motivo da maioria das estratégias, não da estratégia, né, mas do modelo de gestão de risco dessas estratégias levarem os iniciantes à falha, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma fase de evolução, tempo médio de aprendizado, né, até você conseguir compreender o que é ser consistente, o que é drawdown, o que é controlar a performance, o que é ter uma performance média, né, com boa ergocidade, né, com bom desempenho, né, controlado, períodos controlados de rebaixamento de capital, né, o que vai dar, né, prêmios para você, né, de boa administração de risco. Tá? Então, quando a gente é iniciante, galera, uma fase iniciante, a gente demora aí de 3 a 6 meses, no mínimo, estudando candlestick, indicador, os mercados, né? Então, depois desse tempinho aí de estudo, a gente já passa para as práticas operacionais, né, galera? A gente já começa aí a estudar, a fazer as operações práticas, tá? E depois, esse tempo de fazendo operação, descobrindo, você vai começar a colocar na calculadora, né? E você vai ter gosto de colocar na calculadora, achar que você consegue fazer 100% ao ano, facinho, se você trabalhar um pouquinho cada dia, né? Então esse tempo aí costuma durar de 6 meses a um ano, né? Então aqui já foram um mês, um ano e 6 meses em média aí para você sair dessa fase de iniciante e passar para uma fase, né, de amadorismo aí no mercado, uma fase que você começa a testar estratégias de negociação, né? Seja com stop, seja sem stop, seja ainda no Excel, né? Você ainda está tentando provar aquelas suas teorias, aqueles seus cálculos no Excel, né? E esse tempo aqui ele pode durar um pouco mais até, né? Porque agora você está chegando cada vez mais perto, então você está motivado ainda. Você está aí de 1 ano a 3 anos estudando, tentando operar com stop ou sem stop, né? Você pegou uma fase do mercado boa, na qual os movimentos que você negociou, eles foram todos a favores, né? Você está negociando no longo prazo, então você fica 3 anos operando sem stop loss, aí quando o mercado muda, é muito comum, é muito parecido, semelhante com quando uma pessoa ganha por 10 anos na bolsa, sem stop loss, é óbvio, né? E aí o mercado ele desaba, ele embarca no mercado de queda e ela não consegue ser consistente mais, porque ela não sabe operar vendido. Operar sem stop loss é a mesma coisa que operar é, só comprado na bolsa. Você está só comprado na bolsa, a bolsa está só subindo, o índice, né? E aí, quando aquele movimento começa a ir contra, você já não consegue mais fechar um ano, né, consistente no lucro. E tem a fase também, né, uma fase amadora ainda, mas é uma fase que você começa a compreender exatamente esse conteúdo, né? Isso que a gente está falando agora. Esse conteúdo, né, ele é focado para a galera que está nessa fase aqui, ó, de compreensão, né, do que é possível fazer no trade, tá? Compreensão de uma performance tangível, né? Compreensão, você começa a estudar, você começa a elaborar sua estratégia de acordo com um risco adequado, um risco que vai te levar a um lucro médio de 30% ao ano, podendo ser mais, podendo ser menos, é um lucro médio que a gente espera ao ano, né? Então, essa fase aqui estruturada, né, ela demora aí de 1 a 3 anos, e essa fase de consistência, ela vai demorar de 1 a, não se sabe, você pode continuar muito mais tempo, você pode ser consistente por 1, 2, 3 anos e de repente, né, no próximo ano quebrar ou não ser mais consistente. Não sabe quanto tempo que vai demorar para você se sentir confiante. Eu, por exemplo, eu estou passando por um período mega difícil da minha performance. Eu praticamente ali, né, no nosso MQL danificado, eu estou atingindo menos 20%, tá? Mas na verdade eu estou com menos 12, menos 13% de rebaixamento. Meu limite de rebaixamento para eu poder para eu poder me considerar consistente pelos próximos anos, eu não posso jamais passar por 30% de rebaixamento. Eu já estou com menos 13. Então eu já estou um pouco abalado, querendo ou não, né? Eu já estou com medo. Poxa, será que eu vou deixar de ser consistente esse ano? Então essa é a nossa preocupação após ser consistente. Você pode ser consistente por 9 anos, mas no 10º ano você está quase atingindo, né, menos 10, menos 20% de rebaixamento do seu capital, tá? Então funciona assim, galera. Todos os anos você tem uma luta para não deixar seu capital rebaixar e para tentar capturar a volatilidade, né, no lucro do seu capital. Você tenta capturar o que a gente chama de volatilidade positiva, pelo menos é assim no trend following, né? Você vai lá, ano passado, por exemplo, meu capital ele cresceu ali em saldo, tá? Não em líquido, as posições flutuantes, mas em saldo, posições na qual eu liquidei, né, as posições que estavam no lucro, eu liquidei e puxou o meu saldo em caixa para cima.
Então eu consegui 40% e aí antes do final do ano eu devolvi um pouco, terminei com 30% dentro da minha expectativa média anual, certo? Né? Então todo ano eu vou ter que lutar para conter esse rebaixamento inicial e para tentar, né, devolver a menor quantidade possível, né, de volatilidade positiva, né, de lucro de performance aí que a gente captura no ano de operações. Tá? Então, essa fase aqui, né, eu estou aqui mantendo hoje, né, 3 anos de consistência, eu tenho aí 1 ano de consistência aberta. Se eu fechar novamente consistente esse ano, eu vou ter aí 2 anos de consistência, né, de performance aberta, né, mas eu já tenho 3 anos, né, de performance consistente na minha vida, e isso é muito pouco. Eu quero ser consistente por 30 anos, então eu preciso pelo menos provar, né, os primeiros 10 anos que eu consegui ser consistente. Tá? E presta atenção numa coisa, ser consistente não significa que eu vou ter que fechar todos os anos positivo. Né? Que nem eu falei, se eu não atingir o limite de perda de menos 30%, né, nesse ano de negociação, eu ainda sou consistente. Se eu fiz menos 25% no ano, eu tenho chances de me recuperar no ano que vem. Né? Porém, no ano que vem, se eu fizer novamente menos 25%, né, obviamente vai ser muito difícil, né, de eu continuar sendo consistente. Nisso eu já deteriorizei bastante minha performance. Então, minha performance média no longo prazo pode ser que não bata nem mais 10%. Né? Performance média, né? É o mais importante, que a gente precisa crescer o patrimônio em função de juros compostos. Independente do que você faça, qual estratégia que você utilize, isso vai se refletir numa performance média, o lucro médio que você tem no longo prazo. Tá? Então, põe isso na cabeça. Performance média, né, é o número de ouro de toda performance, de toda conta de negociação, tá? De todo capital investido, administrado, seja lá o que for, tá? O que você está fazendo no seu patrimônio, no seu capital, você está sujeito a ter uma performance média. Na vida, né, galera? Se a gente tem um dinheiro, um trabalho, né, a gente começa a vida hoje com capital inicial. E no final de 10 anos você vai ter suas promoções, você às vezes não vai ter, né, você vai ter só gastado, só perdido dinheiro, você vai ter menos patrimônio do que você começou hoje. Então você teve um desempenho negativo ao longo dos anos. Se você terminou o final da sua vida lá, você está se aposentando, né, está com a sua vida feita, está com um patrimônio bem maior, não interessa do que você fez ou não para crescer esse patrimônio, você tem ali uma performance média do seu patrimônio na sua vida. Então o trading, né, é a mesma coisa, o seu capital inicial e o final ele está sujeito a uma performance média de crescimento. E é exatamente esse o nosso foco aqui na academia, buscar consistência, né, o mínimo de garantia, né, possível, né, encontrar a maior possibilidade possível de se tornar consistente, de crescer esse patrimônio, tá? Vamos ver aqui um pouco do resultado aí da nossa performance de referência, tá? Que é o sisteminha aí Saturno V, né, do Hindenburg Melão. Então dá uma olhada aí, né? Os primeiros anos, ele começou aqui em 2010, né? Começou em agosto de 2010 e ele começou com menos 10%. Beleza? Ele operou aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses meses aqui eles estão com zero. Né? Então, ele fez um ano de menos 21%, ele fez um mês de menos 21%, recuperou um pouco, né, no próximo mês, e aí ele fechou o ano, né, o primeiro ano, com menos 10%. Já pensou se ele desistisse por causa de menos 10% em um ano? Né, ele não teria feito 30% anual, tá bom? Presta atenção nisso. E nos próximos anos ele fez aí 55, 110, 46, o outro ano 4, né? O outro ano 44. Teve mais um ano aqui, ó, por volta de 2017, ele fez menos 7%. E agora, esse ano, né, 2020, né, ano passado, quer dizer, ele fez menos 26%, muito próximo dos 30%. Então, deve ter passado um calor, né, vendo ali o sistema dele operando. Né? Até queria ver essa atualização dessa performance, né, porque está faltando o mês de dezembro do ano passado, tá faltando atualizar essa performance, mas tenho certeza aí que deve estar tudo tranquilo, tá? Então, galera, então presta atenção. Imagina um trader que ele está tentando ser consistente em rentabilizar capital positivamente todos os dias. Você acha que é possível? Pô, você tem uma estratégia, você está trabalhando em meio aleatório. Todos os dias você vai tirar lucro do mercado. Se você tem um sistema que tira lucro do mercado todo dia, por um ano, por que diabos você não alavancou, né? Já que você acerta tanto assim, não fez 1000% todo ano e não se tornou o cara mais rico do mundo em 5, 7 anos? Você não tem um plano para isso, né? Sendo que você tem um sistema tão assertivo que é capaz de tirar dinheiro do mercado todo dia. Então não faz sentido, né, galera? A gente está trabalhando no aleatório. Imagina você todo mês, não, vou tirar dinheiro do mercado todo mês,
eu consigo lucrar 100% ao ano, o que dá é por volta aí de 10% ao mês, e eu consigo tirar 10% ao mês, então vou viver de 10% ao mês. Para pensar, 10% ao mês, todo ano, todo mês de consistência, olha quantos meses de performance negativa esse sistema tem. Ó. Só no primeiro ano dele, né, ele começou com menos 21. No próximo ano, 1, 2, 3, vou contar, 4, 5, 6. 6 meses fechando no negativo, e ainda assim ele teve ali, ó, mesmo com 6 meses negativos, ele teve 55%, tá, de rentabilidade no final das contas. Né? Então presta atenção, a gente teve uma questão lá, ser consistente é fechar a maioria dos meses positivo. Pô, também não tem necessidade, se você em um mês rentabilizou, né, o suficiente para compensar os outros 10 meses, né, de perda, é o suficiente para você fechar o ano positivo. Né? Você mirando o ano positivo, você tem muito mais chance de viver de trading do que mirando em um dia ou em um mês de performance positiva. Tá? Então, no final do ano, se você tem uma estratégia legal, né, você tem aí 9 meses ruins, 3 meses bons, é o suficiente para você rentabilizar um pouquinho positivo no ano, se você tem muito mais do que o capital adequado, né, para poder tirar um lucro do que você fez no ano, você consegue viver de trading. É claro que você vai ter que ter um capital bem legal, né? O ideal é que você pelo menos use 3% do que você rentabilizou para você viver disso, tá? E você tem uma performance média aí de 30%, né? Que é uma performance muito grande, você pega 3% para viver. Né? Às vezes você não conseguiu rentabilizar 30%, você rentabilizou 5% no ano. É o suficiente para você tirar os 3% e ainda sobrar um pouco para reserva de emergência, para você acumular aí seus juros compostos ou o que quer que seja, tá? Então presta atenção, aqui ó, nesse mês ele teve 6 meses, mas tem vários outros meses aqui, ó. Então estou vendo aqui ó, vários meses ó, de performance negativa e no final das contas ele fecha com 44%. Vamos dar uma olhada aqui nessa de 110%? Vamos ver, ó, 1, 2, 3 meses fechando negativo, no final das contas ele praticamente dobrou o capital em um único ano de negociação. Então esse é o melhor sistema do mundo, né? Não é à toa, galera. Ele consegue controlar muito bem ali, ó. Ó, aqui em 2014 ele teve um mês de menos 30%, muito incomum. Mas ainda assim ele trabalhou bastante, né? O robô, ele sei lá, ele é milagroso, né? Ele conseguiu aí fechar ainda com 4% de lucro no ano. Ele se recuperou, no mesmo ano ele se recuperou, né, daqueles menos 30%, que para mim é muito difícil eu atingir isso daí, praticamente eu desisto. Eu não aguento emocionalmente o impacto de menos 30%, né, de performance no ano, tá? Ano passado a gente teve aí 40%, depois a gente desceu, né, falando da minha performance, desci, fechei nos 30, mas esse ano já zero rebaixamento. Começo de novo a contar o rebaixamento. Se eu atingir esse ano menos 30%, eu já não suportaria emocionalmente continuar trabalhando isso, tá? Então a gente estudou aqui a nossa referência de consistência, talvez até no mundo, é uma referência para qualquer trader do mundo, tá? Analisar a performance aqui de 10 anos. Com certeza deve existir performances muito, né, mais, vamos dizer assim, mais robustas, mas de uma maneira clara, né, mais clara possível. A gente está vendo aqui todos os resultados, todos os dados, né? Acredito que o Saturno V é a melhor para a gente estudar até o momento, para a gente entender o que é consistência, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. A gente está vendo aqui alguns exemplos de performance. Eu tenho 4 performances, tá? As 4 aqui elas foram consistentes. Qual que foi a melhorzinha, né? Performance 1, vamos lá, vou marcar aqui. 1, 2, 3 e 4. Qual que você julgaria aí a performance mais consistente, né, mais segura para se investir? É muito fácil a gente avaliar isso, tá, pessoal? A gente vai ver o que de cara? Olha, dá uma olhada aí. A gente tem aqui, ó, em vermelho, os rebaixamentos, certo? Que essas contas aqui, que sistemas ou robôs, tanto faz, tiveram na sua administração de riscos aí. Então, o sistema 1 teve menos 20, o sistema 2 teve menos 10, o sistema 3 teve menos 40%, tá? Eu estou falando no ano. E menos 30% o sistema 4, tá? No ano, isso daqui é um ano de operação, tá? Uma performance ela não é feita de um dia, de um mês. A gente tem que ter pelo menos um ano para a gente ter uma noção se a gente vai conseguir ser consistente pelos próximos 9, tá? Então, aqui o que a gente tem? 30%, né? 30% de lucro, 30% de lucro e 30%. A única diferença que tem foi na qualidade, né, na uniformidade de crescimento de capital que cada performance aqui teve. Então, a performance 1 ela teve ali menos 20% e a performance 2 teve menos 10% de rebaixamento atingido.
Fora isso, né, os outros resultados foram muito semelhantes. Né? Então, Performance 2, obviamente, foi bem mais saudável, teve menos rebaixamento, apesar do lucro ter sido o mesmo. Então, Performance 3, a gente teve aí também 30% de lucro. Performance 4, a gente também teve 30% de lucro. Porém, na Performance 3, a gente teve menos 40% de rebaixamento. E Performance 4, a gente teve menos 30% de rebaixamento. Então, obviamente, Performance 4 foi melhor que Performance 3, tá? E Performance 2 foi melhor que todas as outras, tá? Então, a performance que tem menos rebaixamento, naturalmente, é a melhor performance. Então, presta atenção, independente do lucro, os lucros aqui foram todos os mesmos, só que o desempenho foi mais bem controlado, né? Aqui na Performance 2, ele teve um único período de rebaixamento, na Performance 1 ele teve 2 períodos de rebaixamento, né, com um pouco mais de prejuízo, tá? Uma coisa interessante, temos duas performances com menos 10 de rebaixamento, menos 10% de rebaixamento. A primeira ela teve um fundo único, e a segunda ela teve fundos duplos de menos 10%. Qual que você acha a melhor? Tá, então vou deixar essa dúvida para você, mas se você quiser deixar o comentário, eu só respondo, né, o porquê eu acho, né, a performance que teve um único fundo ou a que teve dois períodos de rebaixamento, né, onde ela parou no menos 10% aí. Né. Mais para frente a gente vai fazer novos vídeos, à medida que eu vou conseguindo explicar um pouco melhor, entender como eu posso passar esse conhecimento para vocês de uma maneira mais clara. Eu vou deixando aí pistas que vocês podem imaginar por que uma performance ela pode ser mais saudável, tá? Mais segura que a outra. Tá? Aqui de cara a gente já matou muito do que a gente precisava saber. Tá? Então deixa aí essa seguinte questão. Duas performances com o mesmo vale, tá? O mesmo vale de rebaixamento. Né? Uma tem um período de menos 10 e outra tem dois períodos, né, na qual ela atingiu aí, ó, fez praticamente isso daqui, ó. Vamos lá, deixa eu desenhar melhor. Fez praticamente isso daqui, ó. Fez um fundo, menos 10%, aí ela veio e testou de novo, menos 10% e depois voltou a crescer. Qual que você acha que foi mais consistente? A que fez um, assim, né, e voltou a crescer? A que fez dois fundos, tá? Então, essa, legal, já dei uma dica bem legal aí para vocês descobrirem qual que eu posso considerar uma performance mais robusta, tá? E aqui depois a gente tem, né, uma performance que atingiu menos 40%, né, a performance 3 aí, ela passou do limite, né? Parece que ela é uma performance que ele estava aqui, ó, crescendo bem, mas aí rompeu a linha de tendência da própria performance e voltou a cair com tudo para baixo do 0%, deu uma recuperada e caiu com tudo para menos 40%, e aí de repente, do nada, de um mês para o outro, recuperou mais de 70%, né? De menos 40% foi para 30%, né? Pô, muito intrigante, né? Se ele conseguiu se recuperar em 70%, no mínimo, ele arriscou perder mais 20%, né? Então ele poderia de menos 40% ter ido para menos 60%, o que seria muito crítico. Então a pior performance aqui é a performance 3. A performance 4, eu achei muito interessante, tá? O começo do ano aqui bem difícil, né? Ele passou por um período, né, de acumulação de perda, evitar vários rebaixamentos. Ele parou aqui por volta dos menos 30, né? A gente está vendo aqui no limite do que eu acharia, né, aceito, conveniente. E aí, sim, esse sistema é muito parecido com o nosso. Ele conseguiu reverter e capturar movimentos de tendência e mesmo em menos 30, ele ainda fechou um ano em mais 60%. Tá? Então, ele tinha aqui menos 30, não foi de uma vez. Tá? Olha que interessante, não foi de uma vez. Ele conseguiu recuperar em um mês, o outro mês ele se manteve mais ou menos equilibrado e o próximo mês ele fez mais 30% de novo. Tá? Não é a melhor, mas ainda assim ele controlou muito bem o rebaixamento. Tá? Então, galera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá. Vamos fazer, né, nós aqui, vamos simular nossos meses de operação, tá? Vamos simular como se constrói uma performance consistente. Então, eu estou aqui no gráficozinho, tá? Partindo da linha inicial, mês de janeiro. Como que vai ser o mês de janeiro? A gente vai fechar o mês de janeiro consistente ou inconsistente? A gente tem que operar todo dia. Vai lá, todos os seus dias de operação, segue sua estratégia. Às vezes você vai ter uma semana positiva e 3 semanas negativa. Você vai começar perdendo, tá? Então não vou nem desenhar em vermelho, vou deixar em azul aqui mesmo. Você atingiu menos 10% no primeiro mês. Pode acontecer, certo? Ou se não, você teve uma semana muito positiva e outras 3 semanas com pequenos prejuízos, mas ainda assim, você estava lá começando o mês positivo e estava quase fechando, caiu um pouco por conta daquelas outras 3 semanas, mas ainda assim você fechou, né, positivo, praticamente, sei lá, em 5, 10%. Então vamos considerar, começando aí positivo, tá? No próximo mês, você
pode fechar positivo ou pode fechar negativo. Vamos considerar que você voltou para o 0 a 0. Tá? Você teve aí umas semanas de equilíbrio, ou você teve 3 semanas lucrativas, na última semana você devolveu tudo para o mercado, pode acontecer, você voltou para o 0 a 0. Então você atingiu aqui, por enquanto, vamos supor que 10%, depois você voltou para o 0 a 0. Segundo mês. Terceiro mês, você de novo nos 10%. Quarto mês, você ficou no 0 a 0. Quinto mês, você fez mais 10%. Né? Sexto mês, você voltou para os 10% inicial. Né? No próximo mês, no sétimo mês, né? Vamos supor que você voltou para o 0 a 0 no sétimo mês. No oitavo mês, alguém te garante que você vai voltar, né, para o positivo, que você vai ser consistente, né, que você vai fechar positivo após 7 meses? Não, então de repente você voltou para menos 10%, você está no negativo. Né? Mesmo tendo atingido 20%, agora você está aqui em menos 10%, você já devolveu 30% para o mercado novamente. Só que aí você controlou os 10%, você voltou a crescer, você cresceu de uma vez 20%, você saiu de menos 10% para mais 10%. Tá? Então, aí faltando 3 meses, né, você voltou para o 0 a 0, né, faltando 2 meses, você voltou para os 10%, e para finalizar, você fez mais 20%. Aqui você fechou com 30% de rentabilidade anual. Os próximos anos vai ser a mesma coisa, né? O que vai acontecer, galera? Você vai estar todo ano performando, né, em busca disso, ó, de uma média. Aqui tem uma média, ó. Você está buscando isso daqui, tá? É aqui que você precisa ser consistente. Lá depois de 10 anos, tá, pessoal? Você tem que ter em mente aí que você está trabalhando para depois de 10 anos você suportar períodos de lucros e perdas, anos de lucros e perdas. Desde que você nunca tenha aí um período de ano aí de perdas que ultrapassem mais de 30% de perda, né? Você de fato vai conseguir ter uma média anual, né, em torno de 20 a 30%, às vezes 10%, né, às vezes 3 anos de perda ali, por mais que você não tenha batido, né, o limite de perdas de 30%, pode jogar sua média para baixo. Né, de repente sua média vai parar lá embaixo, né? Mas é assim, galera, não tem com que esquentar, né, com que se preocupar. À medida que você vai se tornando mais experiente, a tendência é que seus resultados melhorem, à medida que você vai aprendendo, que você vai estudando, que você vai se tornando, né, mais consistente em trabalhar com aquele sistema, mais consistente em trabalhar com as suas emoções, você vai melhorando o seu desempenho no mercado, tá? E você tem mais chances de ser consistente. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, faz a sua inscrição, ativa o sininho, tá? E vamos ser consistentes juntos, por que não? Faz o trend following que você vai ser consistente junto comigo. Tamo junto, pessoal. Bom final de semana para todos, bom descanso. Fiquem com Deus.